Estou pronto aqui com minhas mochilas. Agora deve ser umas 9 da manhã. E é muito difícil deixar esse lugar, cara. Eu sei que é bem pequeno, não tem muito o que fazer aqui, mas só de estar aqui com essa vista linda é incrível. Mas eu estou muito contente de ter conhecido esse lugar. E o plano agora é o seguinte: eu quero ir para Nazca. Esse é o próximo destino, que também não é muito longe daqui. Mas eu tenho que voltar para Ica, que é aqui do lado. E de lá no terminal eu vejo como é que eu faço. Comprei minha passagem já. É a empresa Cruz del Sul. Só vai sair ao meio-dia o ônibus. E agora é tipo 9h30 da manhã. E essa passagem me custou 21 soles. Então eu cheguei aqui na Praça de Armas da cidade, ou seja, a praça principal. Hoje, como é domingo, está acontecendo algumas comemorações aqui, alguns eventos na praça. Cara, esse lugar é muito seco aqui e um calor de deserto mesmo, muito quente. E estou caminhando para um lugar que eu vi que era um hostel barato, que tinha quartos privados bem barato também, mas eu não reservei pelo Booking porque eu quero ir lá diretamente para ver se eu pago mais barato ainda. Esse é o quarto que eu estou alugando por apenas 30 soles. Bom, como todos sabem, o que se tem para fazer aqui em Nazca é simplesmente contemplar as linhas de Nazca, que são imagens gigantescas feitas muito tempo atrás. Essas linhas foram feitas pela civilização Nazca e essas imagens são tão grandes, feitas no deserto, que você precisa de um avião para se ver isso. E o passeio de avião para ver as linhas de Nazca é muito caro. Tava em torno de $100, eu consegui achar aqui por $60, mas mesmo assim ainda está muito caro para mim. Mas a boa notícia é que existe outra maneira de se ver as linhas de Nazca. Existe uma torre que você sobe ela e lá de cima dá pra ver mais ou menos algumas das linhas. Então é isso que eu vou tentar fazer. Mas eu vou deixar pra fazer isso amanhã, porque agora já são 4 da tarde. Eu só vou dar uma andadinha aqui pela cidade. Essa é a praça central da cidade. Até que é grandinha. E tem uma visão bem legal das montanhas ao redor. Tava marcando no Google que aqui era um rio. Certo, ele secou, né? Essa árvore aí, como vocês viram, ela tá morrendo porque ela não é numa espécie que é de deserto, né? Até fizeram uma represinha ali no pé dela para tentar salvar ela, né? E essa informação quem me deu foi a dona do hostel. Falando em hostel, eu estou num hostel muito bom porque estou sendo muito bem tratado ali. É inacreditável. Eu normalmente não falo dos hostels aqui nos meus vídeos, mas
esse lugar eu totalmente indico porque é muito bom. Além de ser confortável, barato, as pessoas são muito amáveis. Se chama Alojamento Glória. E o que muitos pensam é que só existe as linhas de Nazca aqui para se ver, mas se engana, porque existem muitas outras coisas. Foi uma civilização incrível que viveu nessa região. Então existem ruínas, existem um museu, existem um arqueoduto para se ver. Então eu vou tentar fazer um tour por alguns dos lugares aqui de Nazca da maneira mais barata. Porque eu andei vendo tours aqui por algum desses lugares e custava 100 soles, cara, um tour. Então eu achei muito caro. E a dona do hostel, ela me explicou como ir nesses lugares sem o tour. Então eu vou fazer essa aventura, tentar olhar vários desses lugares indo a pé, pegando táxi, ônibus, sem pagar o tour. Vamos lá então. Carlos. Carlos. Hola. Carlos es de aquí, de Nazca, ¿no? Es naqueño, descendiente de los incas. El mundo en que vivimos no es el mundo que nos dieron. El mundo que nos dieron es para vivir nosotros. Es un mundo irreal. El ser humano un día va a ver el despertar de las conciencias, donde todos nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad. Y eso ya de repente ya está ocurriendo, porque hay mucha gente que ya ha despertado, que conscientemente se da cuenta que la vida es otra, no es esta. Sí, como perdemos la conexión con la vida real. Claro, para poder entrar en contacto con la naturaleza y el mundo que nos han dado. Y poco a poco, de acuerdo a tu capacidad, vas aprendiendo. Puede haber vida en otros mundos, pero son otros tipos de vida. Eso es lo que te puedo contar, amiguito. Muchas gracias. Saludos para todos. Eu parei ali para tomar um café e eu conheci aquele senhor que estava me explicando sobre essas civilizações antigas que viveram aqui, não só em Nazca, mas em muitos lugares do Peru. Ele me contou muita coisa que, além de eu já imaginar essas possibilidades, eu pude aprofundar mais sobre esses pensamentos, né? Porque existem muitas teorias, né, de que muitas dessas civilizações tinham uma conexão com outras vidas de outros planetas. Porque a gente perdeu essa conexão não só com outras civilizações de outros planetas, mas também com a nossa própria essência, né? Vivemos em um mundo em que só pensamos em ganhar dinheiro e comprar coisas. Estou chegando no primeiro lugar do nosso tour, que é o Museu Antonini, museu arqueológico, né? Vamos poder saber um pouco mais sobre toda essa história agora. Bom, para entrar no museu eu paguei 20 soles. E aqui fora do museu, atrás do museu exatamente, tem um arqueoduto da cultura Nazca. Como essa civilização vivia em um lugar bem escasso de água, eles faziam esses arqueodutos. A civilização Nazca, eles estiveram aqui no período de 100 a.C. até 800 depois de Cristo. E aí eu peguei um táxi até aqui, um táxi que eu paguei mais 10 soles para chegar até esse lugar aqui, que é os Arqueoductos de Cantalho.
E tipo assim, não tem ninguém aqui, eu sou o único turista no lugar. O sistema foi tão eficiente que até hoje, centenas de anos depois, ainda tem água aqui. Vou falar que eu vi um peixinho ali dentro. Olhando melhor, a gente consegue entender que existe uma conexão no subsolo entre todos os buracos, né? A água corre por baixo da terra entre os buracos, e esses buracos eram os lugares onde eles podiam extrair a água. Então, esses arqueodutos funcionavam da seguinte maneira: eles faziam uma corredeira desde as montanhas, trazendo essa água desde as montanhas até aqui. Eles cobriam todo esse caminho da água desde a montanha e deixavam só esses buracos como forma de extrair a água. Realmente inacreditável a engenharia que eles tinham naquela época. Forma muito inteligente de sobreviver no deserto. Então eles faziam esses túneis desde dos vales das montanhas, que ficam mais ali, quilômetros daqui, até aqui, cara, trazendo a água da montanha, a água fresca da montanha para eles. E esses túneis que vinham das montanhas tem quilômetros e quilômetros de distância, cara. Então isso foi uma engenharia gigantesca. Provavelmente eles levaram anos para fazer isso. Tem muitos desses buracos aqui. Eu tô passando, andando, é um após outro buraco. Impressionante. E eu paguei 10 soles para entrar aqui nesse sítio arqueológico dos arqueodutos. E aqui a gente pode ver que o canal subterrâneo ele continua e vai até os poços. Então aqui realmente a gente pode ver que o negócio funciona mesmo. Porque a água, ó, ela tá correndo a água aqui. E ela vem da montanha, água fresca. E olha só, esse muro aqui, todo feito de barro. Um muro desse aqui dura muito tempo, porque nunca chove aqui, né? Bom, eu vim de táxi até aqui, mas agora tô tendo que voltar a pé, porque é lógico que não tem nenhum táxi esperando ali na saída. Mas tá sendo muito interessante essa caminhada de volta aqui.
estou passando aqui na frente de uma enorme plantação de batatas e eles estão fazendo a colheita. Tô passando aqui por uma vilazinha que parece que tá meio abandonada. Não vejo ninguém. Viu o barzinho ali? Cheio de plantas. Legal que mesmo vivendo num lugar tão árido assim, no meio do deserto, as pessoas ainda cultivam muitas plantas, tem esse amor por plantas e flores. E agora eu cheguei em um outro sítio arqueológico. Mas aqui não é a civilização Nazca. Esse sítio arqueológico, ele é da civilização Inca. Ou seja, ele não é tão antigo quanto a civilização Nazca. Ele foi depois dos Nazcas. E esse lugar foi utilizado pela civilização Inca entre os anos 1470 a 1490 e pouco. Cheguei agora num grande e alto mirador e daqui a gente entende por que eles escolheram esse lugar para fazer o centro administrativo deles, porque simplesmente olha a vista que se tem daqui de todo o vale. Com certeza a cidade deles se estendia por todo esse vale. Como a gente pode ver, ainda existe muita escavação, porque toda essa colina aqui, quando descobriram esse sítio arqueológico, ela era toda repleta de terra e essas ruínas estavam tudo abaixo da terra. E até hoje, anos depois, ainda estão retirando toda essa terra e descobrindo todas essas ruínas. E a entrada desse sítio arqueológico aí que eu acabei de sair já estava incluído no ticket que eu paguei 10 soles para entrar lá no arqueoduto. Então o mesmo ticket é válido para aqui também e para outros lugares que eu não vou, né? Comi esse lindo prato de ceviche. É um mix de ceviche, né? Tem peixe, camarão, calamari, lula, tem tudo ali. E me custou 35 soles. Agora estou aqui no terminal de ônibus de Nazca. Eu paguei 5 soles por um ticket de ônibus para me levar até o mirador. E desse mirador eu vou poder ver algumas das linhas, né, tão famosas de Nazca. Eu simplesmente bobeei no ônibus e o ônibus passou do mirador
porque esse ônibus vai até Ica. Quando eu me dei conta, eu olhei pela janela, o mirador passou. E até eu ir pra frente do ônibus e dizer que eu queria descer ali, ele já tinha passado mais de 1 quilômetro. E agora tô eu aqui no meio da estrada, no meio do deserto, andando até o mirador. Mas já tô vendo ele lá na frente. Deve dar o quê? 1 quilômetro mais ou menos. E é cheio de avião voando por aqui, meu. Que a galera paga, né, esses voos para poder ver as linhas lá de cima. Mas eu tenho meu drone. Paguei 6 soles para entrar aqui nessa torre. Lógico, mesmo que eu vou o meu drone, possa ver tudo aqui, compensa pagar 6 soles para subir na torre também, né? Bom, essas linhas foram feitas pela civilização Nazca em torno do ano 1 a 700 depois de Cristo. Ou seja, não se tem bem uma data, não se sabe bem da data que foi feita. E existem muitas teorias também por qual foi a razão de ter feito essas linhas. E é mais convincente de que eles faziam essas linhas para seus deuses, para adorar os deuses, né? São muitas figuras de animais. Também existem teorias de que essas linhas foram feitas como uma forma de conexão com vidas extraterrestres. Dizem que essas linhas foram feitas pelos extraterrestres, né? Porque, se for ver bem, é muito difícil fazer uma figura dessa tão grande, dessa dimensão. Porque imagina só, você começa a fazer um desenho desse, você não consegue ver o desenho que você está fazendo. Então, de acordo com estudos, dizem que essa civilização eles tinham um entendimento matemático muito grande para conseguir fazer figuras desse tamanho, né? Então é realmente um mistério de como foi feito e a razão pelo qual foi feito. Inacreditável, eles faziam isso. É um mistério. As linhas são tão perfeitas e tão retas que é realmente difícil acreditar que foi feita por humanos, ainda mais por uma civilização tão antiga.